Olá, alunos do primeiro ano, todos bem? Que saudade de vocês! Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula e dessa feita eu vou fazer um apanhado, um resumo geral desse nosso segundo bimestre, ok? Do livro 2, tá bom? Então vamos acompanhar um resumo bem feito para poder vocês terem condições de realizar qualquer exercício concernente a esses assuntos, tá bom? Vamos começar falando de hibridização. Quando for sp3 é porque eu tenho um carbono com 4 ligações simples, ok? sp2 quando eu tenho um carbono com 2 simples e uma dupla ligação, aí é sp2. E sp quando eu tenho carbono com 2 duplas ligações ou uma simples e uma tripla ligação. São os casos de sp3, sp2 e sp, ok? Se vocês guardarem isso, resolvem com facilidade qualquer exercício sobre esse assunto, ok? Segundo assunto, ligações químicas. Aí nós temos 3 tipos de ligações: as ligações iônicas, as ligações covalentes ou moleculares e as ligações metálicas. Só lembrando para vocês, ligações iônicas são aquelas em que ocorre doação, transferência de elétrons, ok? O átomo cede elétrons para um outro átomo que vai ser o receptor desses elétrons. Aí as ligações são iônicas, ok? Ligações covalentes são aquelas em que há compartilhamento de elétrons, ou seja, eles dividem o elétron entre os dois átomos, ok? Compartilham, formam ligações covalentes, ok? E por último, as ligações metálicas. É a mais fácil de ser identificada porque ela só ocorre entre metais, ok? Então, nós temos aí ligações iônicas, ocorrem com metais e ametais se unindo para formar ligações iônicas. Metais da esquerda, da direita da tabela periódica com os da esquerda. Então, o que acontece? Os da direita, eles tendem a ceder os elétrons, ok? A doar os elétrons. E os ametais a receber esses elétrons, tá? Já os covalentes, eles são mais ametais com ametais e metálica, metal com metal, ok? Então, ligações é isso que nós temos que lembrar e saber fazer. Geometria e polaridade. Geometria linear, exemplo CO2. Vai ser uma estrutura linear, lembra, é O, dupla C, dupla O, CO2. Então ela é linear e não tem polo, ela é apolar. Pode ser angular, é o caso da molécula da água, do dióxido de enxofre, e ela vai ter polo porque vão ter elétrons sobrando em um dos átomos, do átomo central, ok? Então vai ter polaridade. Triangular, é o caso do SO3, ok? Trióxido de enxofre, também é uma molécula polar. Piramidal, é o caso da amônia, NH3, e é uma molécula polar também. Tetraédrica, CH4, é o metano. Metano é apolar, ok? São só alguns exemplos para vocês só relembrarem o assunto, tá bom? Vamos lá. Quarto assunto a ser relembrado: tabela periódica. Tabela periódica de Mendeleev. Eu sempre falei para vocês que a pessoa que estuda química e não conhece tabela periódica, ela tem que estudar muito mais tabela periódica para poder entender o assunto química, porque toda a química está contida dentro da tabela periódica. Se você conhece bem a tabela periódica, você consegue resolver vários exercícios de química diferentes. Basta conhecer. Primeiro,
O que a gente precisa saber de tabela periódica? A gente precisa entender que tabela periódica ela é composta por elementos que são dispostos na tabela periódica segundo a ordem dos seus números atômicos, ok? Então ela é disposta segundo a ordem crescente dos números atômicos. Então ela começa na esquerda com, eles normalmente colocam o hidrogênio aqui, embora o hidrogênio não pertença a nenhuma família, nenhum grupo, mas bota o hidrogênio que é o número atômico 1, depois vai lá para o hélio, que é o número atômico 2, volta para o lítio 3 e assim vai, fazendo sempre essa horizontal. Essa horizontal se chama períodos, ok? Essas linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos. Na vertical, são colunas verticais, são chamados de grupos ou famílias, ok? Outro detalhe importantíssimo que vocês precisam saber: os períodos são 7 da tabela periódica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. São 7 porque nós temos 7 níveis de distribuição: K, L, M, N, O, P e Q. 7 nível, 7 períodos. Famílias são 18. Começa com a família 1 até a família 18 lá do outro lado. Outro detalhe: a tabela periódica divide metais e ametais. Ok? Metais, a maior parte dos elementos são metais. Uma pequena parte é ametais. Ok? E gases nobres, que é um grupo, uma família à parte. Ok? Os ametais eles ficam à direita da tabela periódica e os metais ficam à esquerda. Toda a esquerda é metais. Ok? Os ametais começam lá na família 12, 13, 14, começa por ali. Alguns elementos já vão sendo destacados, sempre tem colorações diferentes. Ok? Elementos representativos são os elementos cuja distribuição eletrônica termina em S ou em P. Então é o caso do S1, grupo 1, 2, depois vai lá para o outro lado, tá? Representativo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Esses são elementos representativos da tabela periódica. Os demais são elementos de transição, ok? Bom, eu falei em gases nobres ainda há pouco. A última coluna à direita, coluna 18, é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e rondônio. São gases nobres. Todos os outros reagem, se combinam com outros elementos para constituir uma figuração de gás nobre, a configuração de um gás nobre. É assim que funciona a reatividade deles, ok? Então, gases nobres não se misturam com ninguém. São nobres porque eles não precisam de ninguém para poder existir, ok? Então, são os gases nobres. Outra coisa que a tabela periódica nos fornece é o tamanho do átomo, o raio do núcleo até o último nível. Isso é o raio atômico. Ele sempre vai ser maior na horizontal, ou seja, nos períodos da direita para a esquerda e nas famílias de cima para baixo. Isso é o raio atômico, ok? Ele sempre vai aumentar. Ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo, ok? Já a eletronegatividade é o contrário. Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. É o oposto do raio atômico. Raio atômico e eletropositividade funcionam exatamente iguais. Ok? Entenderam isso? Então é fácil de vocês
entenderem e resolver os exercícios. Basta treinar, basta estar fazendo, se aplicando e aprendendo. Ok, queridos? Com isso a gente fecha a nossa matéria do segundo bimestre. Espero que tenha sido proveitosa, é claro, mas sei também das nossas dificuldades, que é estudar online em vez de estar presencial, mas o momento nos pede esse distanciamento, tá? Então, vai haver avaliações, acho que não está difícil de vocês resolverem, usem o bom senso, que vocês vão conseguir tirar notas boas, favoráveis, tá bom? Um grande abraço para todos e deixo aqui um grande, enorme abraço em todos vocês. Saudades, tá? Um abraço.